Agora vamos para a aula de saúde ocular. Eu reuni, dentro da apostila do seu e-book aí de extensão de cílios, um pouco do meu conhecimento nessa área, porque eu sou formada, né, em saúde ocular, e eu peguei tudo que eu aprendi e reuni dentro desse e-book com as principais informações. Eu recomendo você a também fazer um curso de saúde ocular para você dominar mais essa área, porque é a região que a gente trabalha, os olhos. A gente tem que saber sim identificar as doenças, saber como orientar nossa cliente e encaminhar para um médico, né? A gente faz aquele encaminhamento para um oftalmologista, porque a gente não pode fazer nenhuma indicação de medicamento, só que a gente pode fazer uma orientação para a nossa cliente. E com certeza com isso ela vai se sentir muito mais segura em saber que a profissional que ela frequenta domina a saúde ocular e ainda sabe orientar, tá bom? Então aí, ó, eu vou olhar aqui para um e-book, que eu tô com ele aberto no notebook, pra mim te falando conforme eu coloquei aí pra vocês, certo? Ó, a primeira parte, eu coloquei uma imagem, né, dos olhos, das estruturas do olho. Uma imagem que fala todas as estruturas. E é para fim de conhecimento. Você vai ler, você vai ver, você vai entender que os nossos olhos, eles têm várias estruturas. E é bom a gente conhecer, né, a gente entender. Tá certo que a gente trabalha com a estrutura que é os cílios, que é um anexo do olho, né? Ele nem tá dentro dos olhos, é um anexo, mas é bom assim a gente entender essa região como um todo, a fim mesmo de conhecimento, de agregar valor ao nosso trabalho, né? Daí agora eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre as contraindicação da extensão de cílios, né? Vamos lá, falando também um pouco das doenças, né, que podem ter, que você tem que saber identificar e orientar sua cliente e explicar que infelizmente não pode fazer a extensão de cílios. Provavelmente a cliente não vai te procurar se ela tiver com algum problema ocular, mas sempre pode acontecer, né, da pessoa ir lá, às vezes nem sabe que tá com alguma coisa, acaba querendo fazer os cílios, então você vai saber identificar e orientar ela. A primeira é a questão da conjuntivite, vou colocar aqui. A conjuntivite, ela é uma inflamação, né, dos olhos. É uma inflamação que acaba deixando o olho ali mais ramelento, mais sensível. Tá certo que a sua cliente, ela não vai te procurar se ela tiver conjuntivite, mas às vezes ela não sabe que tá. Né? Às vezes ela tá ali formando muita ramela, aquele olho mais grudadinho, e às vezes acaba não sabendo que tá com conjuntivite. Então, eu vou deixar uma leve explicação no seu e-book aí, na sua apostila sobre a conjuntivite. E se você vê que você está identificando que pode ser uma conjuntivite, você vai orientar a sua cliente a não fazer a extensão de cílios, certo? Vamos para o próximo aqui. Depois da conjuntivite, eu vou colocar aqui o ordelo. O que é o ordelo? Vou deixar uma imagem para você ver também, que tem gente que chama de calásio, terçol, todos esses nomes aí. É como se fosse uma espinhinha que dá aqui na pálpebra. Ou pode ser superior ou inferior. É como se fosse uma inflamação do folículo ali, né? Do folículo dos cílios. Então isso aí causa bastante dor. Tipo assim, fica, às vezes ela só fica vermelha, às vezes ela fica como se fosse um pulso, como se fosse uma espinha mesmo. Então se a cliente, você vê que ela tá, você não vai fazer a extensão. Ou pode acontecer de você fazer a extensão e depois dar um calásio, um terçol. Daí o que você vai fazer? Vai fazer a remoção e vai orientar. Você vai falar, olha, pode ser que seja um terçol, um calásio. Procure um oftalmologista, mas vamos dar uma pausa nessa extensão. Certo? Vamos para o próximo aqui, que eu coloquei. Deixa eu procurando. Outra coisa que é bom evitar, se a pessoa tiver... Tem uma palavra difícil, deixa eu até ler aqui pra mim conseguir te falar. É tricotilomania. Uma palavra bem difícil, leia aí. O que é isso? É uma mania de arrancar os cílios. É manias, não sei se você já ouviu falar, pessoas que puxam cabelo, fio de cabelo. Tem gente que fica arrancando os cílios. Eu já atendi clientes assim. E é um distúrbio, né? Então, você vai perceber se a pessoa, às vezes, pode ser que ela faça a extensão e volte com muitas falhas. E comece a te falar que tem aquela aflição e começa a puxar. Então, você vai conversar com essa pessoa, que pode ser sim que ela tenha esse tipo de distúrbio. Então, o recomendado também é remover as extensões e fazer um encaminhamento para o médico. Para o médico realmente identificar se ela tem essa mania, esse distúrbio de ficar arrancando, né, cílios, cabelo, cutucando as coisas. Então, assim, saber identificar isso. Outra contraindicação seria a quimioterapia. A quimioterapia, a gente sabe, quando a pessoa está fazendo tratamento, os pelos, tudo fica mais fragilizado no corpo, né? Então tem muita queda de cabelo, queda de pelo, sobrancelha cai, os cílios caem. Então é uma contraindicação até porque a gente nem consegue fazer. A gente até gostaria, né, de elevar a autoestima dessa pessoa tal, mas não tem como. E é bom evitar porque como o organismo da pessoa está muito sensível, ela pode até ter algum tipo de alergia das extensões por conta
desse baixa da imunidade. Daí vem a parte de alergias. Quando a pessoa relata que tem alergia a muitos produtos, esmalte, maquiagem, já fica em alerta, tá? Porque a pessoa já tem aquela tendência a ter o organismo mais reativo às substâncias externas. Então, provavelmente, não quer dizer que é uma regra, mas provavelmente se a pessoa tem alergia a maquiagem, a esmalte, a várias coisas, ela também vai ter distensão de cílios. Então já fique em alerta. O recomendado é você conversar bem com a cliente, fazer um teste de sensibilidade, que é um teste que eu vou te ensinar aqui a fazer. Faça o teste de sensibilidade para ver se realmente a pessoa vai poder usar extensão de cílios ou não, tá? O que pode acontecer também é que a pessoa não tem alergia na hora, mas após, às vezes já aconteceu comigo, tipo, 1, 2, 3 anos a cliente fazendo extensão de cílios e ela acabar desenvolvendo uma alergia. Pode acontecer, às vezes está passando por algum momento da vida que a imunidade está muito baixa, daí começa a ter alergia de substâncias externas. E uma delas é a extensão dos cílios. Então, se acontecer a sua cliente fazer muito tempo que faz cílios com você e acaba, tipo assim, percebendo que os olhos estão, porque assim, como que é o quadro alérgico? Eu vou deixar uma foto pra você ver. É o olho inchado, vermelho, vermelho a pálpebra superior ou inferior, até mesmo dentro dos olhos um leve avermelhidão. Isso tudo é característica de alergia, principalmente o inchaço. O inchaço, ele tá bem ligado a uma alergia, que é uma característica da alergia, né? Vamos ver aqui. Agora falando um pouco de contraindicações relativas, que pode ser que você possa fazer ou não, que não é algo que assim interfere tanto. A primeira é o uso de lente de contato. Eu atendo muitas clientes que usam lente de contato, então a lente de contato ela não é uma contraindicação. Mas você precisa conversar muito bem com a sua cliente em relação à lente, porque ela sempre tá ali com a mão dentro dos olhos, né? Então sempre tem que ter uma boa higiene das mãos, um cuidado bem assim com a lente na hora da aplicação da lente. Para fazer a extensão de cílios, tem que remover a lente. Então, você já pergunta antes para a pessoa, porque se ela tiver lente, você já pede para ela trazer, né, um potinho para armazenar a lente, soro fisiológico, para ela conseguir tirar antes de fazer a aplicação. E como a aplicação, você tem que ficar com o olho fechado por um tempo ali, e isso pode acabar dando uma leve ressecadinha nos olhos, então não pode ficar com a lente de contato. Mas ela não é uma contraindicação específica, ela é relativa. Então é bom sempre orientar bem, para a pessoa seguir essas orientações de remover para aplicação e depois também fazer uma boa higiene dos cílios para não ter perigo nenhum, porque daí tem todo, na verdade é uma recomendação mesmo, né, quem usa extensão, fazer uma boa higienização dos cílios todos os dias. Então, pede para a pessoa tomar esse cuidado extra por usar lente de contato. Outra contraindicação relativa seria a questão da gestação. Só que ainda a gestação é algo que ainda a gente meio que para analisar. O que acontece? Nos 3 primeiros meses, a pessoa, né, a gestante, ela tá passando por muitas mudanças no corpo dela. Então, o corpo, ele fica ali passando por tantas transformações que pode ser que a extensão acabe causando alergias. Não é uma regra, mas por o corpo já estar nessa mudança constante, ela pode acabar desenvolvendo um tipo de alergia. Então, é bom evitar, principalmente nos 3 primeiros meses. Após os 3 meses, a gente só faz a extensão dos cílios com uma cartinha médica liberando a aplicação. Então pede para sua cliente lá no obstetra dela, pedir uma cartinha liberando, porque qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa, não tem um ditado que fala que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco? Então assim, qualquer coisa que aconteça com aquela gestante, vai falar que é por conta da extensão de cílios. Às vezes não tem nada a ver com cílios, mas acaba estourando aí a corda pro seu lado. Então eu falo assim, é mais fácil evitar do que trazer dor de cabeça para você. Eu já atendi gestantes, por exemplo, clientes que são de muitos anos, que frequentam, que fazem extensões, às vezes nem sabe que tá grávida ainda e continuam fazendo. E não tem problema nenhum. Mas assim que a pessoa descobre, eu já falo, ó, conversa com o médico, vê se pode continuar. E daí também, em relação à gestação, geralmente quando dá uns 7 meses, né, de gestação, é recomendado também fazer a remoção das extensões, porque daí tá muito próximo do nascimento. E alguns médicos pedem para tirar as extensões na hora de fazer, tipo, uma cesárea, né? Tem esse cuidado para não ter nenhum corpo estranho ali durante a cirurgia. Então, é pedido para remover. Então, atenção a esses fatores aí em relação à gestante, certo? Vamos ver o que mais tem aqui para me te orientar. Um outro cuidado também em relação aos olhos é em relação ao isolamento inferior dos cílios. Se você abrir na internet, você vai ver muitos casos de machucado dos olhos. Eu vou até deixar para vocês dentro da apostila algumas imagens mostrando
os tipos de machucado, que na verdade é um machucado na conjuntiva, né? Que é assim, a gente tem a esclera, que é a partinha branca, e em cima dessa partinha branca a gente tem uma pelezinha, né? Que é uma pelezinha que se chama conjuntiva. A conjuntiva, ela é bem sensível. E geralmente qualquer coisa que entra dentro dos olhos, a gente acaba pegando essa partinha mesmo, que é a conjuntiva do olho, que é essa pelezinha, que é tipo é uma pelezinha transparente que a gente não consegue nem ver. E quando você coloca a proteção de forma incorreta, que eu vou ensinar você a fazer a forma correta de aplicar a proteção inferior, você acaba machucando a conjuntiva. Então, assim, às vezes a pessoa sente no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, tipo assim, depois que você finalizou ali, a pessoa já sente uma ardência, um incômodo nos olhos. Mas às vezes no dia seguinte, isso se agrava, fica bem mais vermelho e bem dolorido. Quer dizer que o próprio protetor inferior acabou dando uma machucadinha nessa conjuntiva. É só você orientar ela a passar um colírio lubrificante, qualquer colírio lubrificante que venda em farmácia, que seja de venda livre, que não precisa de prescrição médica nenhuma, qualquer pessoa pode comprar, você orienta ela a comprar um colírio lubrificante, aplicar nos olhos, porque depois de 2, 3 dias vai sair aquela vermelhidão, vai voltar ao normal. O que faz acontecer isso é o que eu acabei de falar. Aplicação incorreta do protetor inferior, ou até mesmo conversar muito durante a aplicação de extensão de cílios. O que acontece? Conforme a gente conversa ali, a pessoa deitada, conversando com os olhos fechados, aqui, ó, esse músculo da face, ele se mexe, né? Porque, ó, você vai falando, ele vai se movimentando. Com essa movimentação, o protetor acaba entrando nos olhos da pessoa e começa a flexionar dentro dos olhos e começa a machucar. Então, por isso que a gente fala, olha, as orientações na hora da aplicação é ficar ali relaxada, de preferência pode até dormir, aproveitar aquele momento, né? Por isso que tem todo um cuidado para você preparar seu ambiente na hora do atendimento. Vou ver se eu deixo algum bônus aí para vocês em relação a isso, né? A preparar o ambiente, envolver o cliente ali, até fidelizar sua cliente com isso. Mas não conversar na hora do atendimento e tomar muito cuidado com essa proteção. E daí eu vou mostrar para você qual que eu uso, como eu faço para fazer a aplicação, para não acontecer isso, amenizar, né, a chance disso acontecer, certo? Então esses são os cuidados, além da biossegurança que eu já expliquei para você aí, né? Você tem que ter todo esse cuidado com a região dos olhos. Essa aula foi mais assim, em fins de você... Eu vou até deixar também no e-book alguns colírios lubrificantes que são de venda livre, que você pode estar indicando para sua cliente, porque não precisa de receita médica, nada. E também, assim, se acontecer de a cliente sentir algum desconforto, algum inchaço, como que você vai orientar essa cliente aí para amenizar isso? Porque daí você pede para ela retornar no seu espaço, você faz uma avaliação, se for o caso, remove as extensões e encaminha para o médico, né? Lógico, faz encaminhamento ali para o médico. Mas você pode fazer uma orientação para ela. No dia que ela te mandar mensagem falando, olha, meu olho tá bem inchado, tá assim, né? Você vai fazer algumas orientações e eu vou passar para você aqui, por escrito, essas orientações, tá bom? Então é isso. Essa aula foi assim para fim de conhecimento e você saber se orientar em relação à saúde ocular. E como eu já falei, eu recomendo você fazer um curso específico nessa área para você dominar muito mais em relação às doenças que podem ocasionar a região dos olhos, como que você vai saber tratar aquilo, é saber orientar seu cliente em relação àquilo. Aqui eu uni o meu conhecimento de uma forma mais resumida para você com os principais pontos. Mas o importante é você fazer algo bem específico, tá certo? Então, bora para a próxima aula.